Olá, que bom que você voltou. Fica conosco nessa mensagem. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que ela vai tocar o seu coração. Você já sentiu que as suas orações são como cartas enviadas para um endereço que não existe? Você se ajoelha, fecha os olhos, derrama as mesmas palavras de sempre e no fim, o que sobra é apenas o eco da sua própria voz batendo no teto. A verdade que ninguém te conta é que a maioria de nós está gritando no vazio não porque Deus não ouve, mas porque transformamos o Criador do Universo em um atendente de drive-thru. Imagina a cena: um homem passou a vida inteira implorando por uma direção, até que um dia, um sussurro que parou o tempo, Deus lhe perguntou: por que você continua pedindo? Se eu tenho respondido a todo tempo? O homem travou. O conflito ali era real. Eu nunca ouvi o Senhor falar. Ele retrucou. E a resposta foi um soco na alma: é porque você nunca para de falar tempo suficiente para me escutar. Nós fomos ensinados a performar, a cumprir uma tabela espiritual, mas esquecemos que a oração nunca foi projetada para ser um monólogo entediante. Existe um segredo na escuta que a religião tradicional escondeu de você. Enquanto você lista os seus problemas como se estivesse lendo uma lista de compras, o céu está tentando estabelecer uma conexão de alta frequência. O contraste aqui ele é brutal. De um lado, a transmissão fria de dados, do outro, a conexão de um pai que anseia pelo som da sua respiração em silêncio. Você está pronto para descobrir o que acontece quando você finalmente cala a boca e abre o coração? O que Deus tem para te dizer hoje não está em nenhum roteiro pronto que você decorou na infância. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai destruir sua forma de falar com o Eterno. A grande controvérsia da espiritualidade moderna é que fomos treinados para ser robôs religiosos. Usamos palavras rebuscadas, tu, vós, contigo, termos que você jamais usaria para falar com seu melhor amigo ou com seu pai terreno. Por que achamos que Deus se impressionaria com um vocabulário que nem nós mesmos entendemos? Isso cria um abismo emocional. O Salmo 62:8 é disruptivo. Ele diz para derramar o coração. Você não derrama o coração seguindo um roteiro engessado. Você derrama o coração quando a dor transborda, quando a dúvida queima, quando a honestidade é a única opção que resta. O conflito interno que você sente agora nasce desse descompasso. De um lado, a pressão para parecer santo na oração, do outro, a alma gritando por socorro em uma linguagem simples e crua. Deus não é uma caixa de sugestões onde você deposita seus pedidos e espera um ticket de retirada. Ele é uma pessoa. E pessoas não querem relatórios, elas querem presença. Quando você trata a oração como uma obrigação, você mata o relacionamento. O contraste é simples. Você quer um amuleto de sorte ou quer um pai? A maioria das pessoas passa a vida toda falando para Deus, mas o milagre, o verdadeiro avanço que você tanto busca só acontece quando você começa a falar com Ele. E é nessa troca, nesse campo de batalha da conversa real, que as correntes começam a se soltar. Talvez você ache que questionar Deus é pecado. Talvez te disseram que você deve apenas aceitar tudo em silêncio, como um súdito amedrontado. Mas se eu te dissesse que os maiores heróis da fé foram os que mais brigaram com o céu? Olhe para Abraão em Gênesis 18. Deus estava pronto para destruir Sodoma e Gomorra e Abraão não abaixou a cabeça e disse amém. Ele negociou, ele desafiou a lógica divina com um respeito audacioso. E se houver 50 justos? E se houver 40? E se houver 10? A cada pergunta Deus respondia.
Isso não era um decreto unilateral, era uma mesa de negociação. Isso é o que significa falar com Deus. A novidade aqui é que Deus se deixa convencer pela persistência de um coração que se importa. Ele não quer a sua submissão cega, ele quer a sua participação ativa. Imagina o impacto de saber que você tem voz no tribunal do universo. Quando você apenas pede um emprego ou saúde para a família e encerra com um amém apressado. Você está desperdiçando a oportunidade de entender os porquês. Você está saindo da sala de guerra antes mesmo do general abrir o mapa. Porque estamos tão apressados? Por que tratamos o trono da graça como uma sala de espera de hospital? A resposta vai te chocar. Estamos com medo do que Deus pode nos perguntar de volta. O silêncio é o lugar mais barulhento do mundo. Para quem tem a alma agitada, o profeta Jeremias registrou uma promessa que todos citam, mas poucos vivem. Clama a mim e responderei-te-ei. O problema é que nós clamamos e desligamos o telefone antes que a resposta chegue. É como se fizéssemos uma pergunta vital e saíssemos correndo da sala, porque temos tanto medo da resposta. Talvez porque a resposta de Deus exija mudança, enquanto nossos pedidos apenas pedem conforto. Existe um contraste doloroso entre o Deus me abençoe e o Deus o que o Senhor quer de mim. Gideão, em Juízes 6, estava vivendo o auge do conflito, escondido, apavorado, humilhado, quando o anjo o chamou de varão valoroso. Ele não fingiu santidade. Ele foi direto na ferida. Se Deus está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Essa é a oração que Deus ama, a oração da honestidade. Deus não castigou Gideão pela sua dúvida. Ele conversou com ele. Ele deu sinais. Ele provou que prefere um questionador sincero a um adorador hipócrita. Se você está enfrentando o seu pior momento, pare de parecer forte para quem te formou do pó. Grite sua dor, faça suas perguntas, mas, pelo amor de tudo que é sagrado, fique parado para ouvir a sua explicação. O avanço que você procura está escondido no minuto de silêncio que você se recusa a fazer. Existe uma diferença visceral entre pedir e se conectar. Ana, no livro de Samuel, é o maior exemplo disso. Ela estava quebrada, estéril, sendo humilhada dia após dia. Quando ela foi ao templo, sua oração foi tão intensa que seus lábios se moviam sem som. O sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas presta atenção no que aconteceu depois. A Bíblia diz que após aquela oração, o rosto dela já não estava mais abatido. O milagre ainda não tinha acontecido. O filho ainda não estava no ventre. Na realidade física, mas nada na realidade física tinha mudado. O que mudou? Ela ouviu algo no espírito. A retenção da paz de Deus é mais poderosa do que a resolução imediata do problema. Quando você fala com Deus, você sai da presença dele diferente, mesmo que as circunstâncias continuem iguais. É o contraste entre a ansiedade de quem pede e a certeza de quem ouviu. Você já saiu de uma oração sentindo que o fardo ficou mais leve, sem nenhuma explicação lógica? Isso é a voz dele dizendo: eu cuido disso. O problema é que perdemos essa sensibilidade porque estamos distraídos demais com o barulho do mundo. Jesus se retirava para lugares solitários porque sabia que a conversa exigia foco total. Você não consegue ouvir o Criador enquanto rola o feed das redes sociais. A profundidade exige exclusividade. Jesus disse algo em João 10 que deveria mudar a sua vida hoje. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não disse: minhas ovelhas falam comigo e esperam que eu esteja ouvindo. Ele inverteu a lógica. A identidade de um seguidor de Cristo não é definida pelo quanto ele fala, mas pelo quanto ele é capaz de reconhecer o tom da voz do seu pastor.
A novidade que você precisa abraçar é que Deus está falando agora mesmo através das Escrituras, através de uma paz inexplicável, através de portas que se fecham bruscamente para te proteger. A controvérsia aqui é que muitos esperam uma voz trovejante vinda das nuvens enquanto Deus está sussurrando nos detalhes. O contraste é nítido, o mundo grita, mas Deus sussurra para que você se aproxime dele para ouvir. Quando você ora e vigia, como diz o Salmo 5,3, você se coloque em uma postura de expectativa. Você não apenas joga suas palavras para o alto, você se posiciona como um sentinela esperando o sol nascer. Falar com Deus é um exercício de paciência e percepção, é escrever o que vem à mente após a oração e notar nos padrões. Deus não se esconde para não ser achado, Ele se esconde para que você o busque de todo o seu coração. Meus irmãos, meus amigos, chegamos ao ponto da decisão. Apocalipse 3:20 apresenta a imagem mais comovente da Bíblia, Deus batendo a porta. Ele não a derruba. Ele espera que alguém ouça sua voz e a abra. O convite é para cear e comer juntos, a expressão máxima de intimidade e conversa. Deus está à sua porta agora, não como uma lista de julgamentos, mas com um convite para o relacionamento. O contraste entre onde você está e onde poderia estar é apenas o tempo que você leva para abrir a porta. Aqui está o meu desafio para você. Algo que pode parecer estranho, até um pouco controverso, mas que vai mudar a sua conexão. Na primeira vez que você for orar, da próxima vez que você for orar, depois de dizer amém, Senhor, não se levante. Fique 1 minuto em silêncio, apenas 1 minuto. Acalma sua mente. Eu sei que ela vai tentar te fugir, ela vai te levar para outros compromissos, para outros lugares, conta, celular, obrigações, mas persista. No meio desse silêncio, Deus vai te encontrar. Ele pode te dar clareza, pode trazer um versículo ou pode simplesmente te abraçar com uma paz que não faz sentido. Chega de transformar a oração em um discurso vazio. Deus tem esperado você parar de falar para que Ele possa finalmente te salvar de si mesmo. O que Ele tem para te dizer vale mais do que tudo o que você poderia pedir em 1000 vidas. Vá agora, vai. Tenha uma conversa real com o seu Pai. Vai. Corra, Ele está te esperando. Meus amigos, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Assim como eu mesmo fiquei emocionada, me senti tocada, que vocês também possam receber essa direção. E tenha esse tempo de escuta com o Senhor. Ele vai falar com você. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.